Para vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, e com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul. Bom, o programa hoje vai falar das coisas do mar. Temos a honra de receber um professor, doutor, pesquisador, mais um cientista próximo a você. O Sr. Sérgio Antônio Neto, graduado em Oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande, é especialista em Ciências Marinhas pela Universidade Austral do Chile, mestre em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Plymouth, na Inglaterra. Bom, professor Sérgio, é um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, né, de estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né? É sempre bom a gente participar do programa e divulgar o que a gente está fazendo. Eu sempre digo, né, professor, as pessoas acham que cientistas são aqueles homens que ficam atrás de grandes bolhas e aquele jaleco branco e tal, né? Mas estão próximos da gente, estão fazendo trabalhos fantásticos, né? E uma coisa que é interessante conversar contigo, primeiro, a honra tê-lo conosco com Ciência e Pesquisa, né? Segundo lugar, professor, a beleza que é o teu trabalho e a tua paixão pelas coisas do mar, né? Pela pesquisa marinha, por tudo aquilo que, enfim, que é a nossa realidade também, que nos cerca, né? Aqui na região são vários quilômetros de orla marítima, enfim. Mas a tua pesquisa vai além disso. Como é que estão os estudos e as pesquisas a respeito das coisas do mar, professor Sérgio? Eu fico muito feliz de participar e poder divulgar, inclusive, né, para as pessoas. Às vezes a gente fica um pouco enclausurado dentro do trabalho, né, mas é importante que a gente faça essa divulgação. Como você falou, Santa Catarina, o Brasil em geral, mas Santa Catarina em particular, tem uma história longa e profunda com o mar. As pessoas vivem e respiram o mar diariamente, né? E em especial essa região nossa, a região sul do estado. Esse complexo lagunar. Exatamente, nós temos uma região muito importante dentro de uma bacia, de um complexo lagunar riquíssimo, único no país. Então nós viemos trabalhando já há quase 10 anos na área. A gente vem trabalhando tanto com complexos, quanto com áreas costeiras e quanto com a área marinha mais longe também, né? A área de oceano profundo, agora com esse pré-sal, né? Estamos fazendo alguns trabalhos também na área profunda. Isso a gente já está envolvido há algum tempo já com isso. Professor Sérgio, nessa direção, quais projetos hoje em destaque, já em andamento, através do Laboratório de Ciências Marinhas, na verdade, que coordena, não é? Isso. Com muitas publicações, inclusive você que nos ouve, o professor Sérgio tem publicações internacionais relevantes, tem feito um trabalho realmente digno de elogio, não é? Pela tua dedicação e pela relevância com que esses trabalhos têm tido a nível de Brasil, inclusive até internacional, né, professor Sérgio? Bom, os trabalhos que a gente tem, a gente pode dividir em duas grandes categorias, né? Um trabalho mais ecológico, acadêmico, que em geral é financiado por órgãos de fomento, CNPq, órgãos do governo federal ou estadual. E um grupo de projetos mais voltado a empresas, né? Ao setor produtivo. Então, isso aí nós podemos chamar de pesquisa aplicada, professor? Exatamente isso, né? A gente procura atuar nas duas linhas que elas são complementares, né? A gente não pode, para aplicar, a gente tem que ter uma base, né? Não existe exatamente, aplicado. Exatamente, a gente tem que ter uma base importante, né? Por isso que países desenvolvidos têm tanto conhecimento básico, nos Estados Unidos, né? Tem tanto conhecimento básico que investiram muito, né? E aí, a partir daí, você pode aplicar. Bom, em relação aos projetos, a gente tem hoje por exemplo, o governo federal, o CNPq, nós temos dois projetos grandes. Um em que a gente está estudando o complexo lagunar, desde ali do Rio Duna, lá em Bituba, até a Boca da Barra de Laguna, onde a gente está tentando, o objetivo desse projeto é procurar entender de que forma funciona esse sistema, principalmente fundos marinhos. A minha área é muito fundo marinhos, né? Eu trabalho com o que se chama de bentos. Bentos é uma palavra que vem do grego que significa fundo do mar. Então eu trabalho com fundos marinhos. Então se a gente falar em fauna bêntica, é a fauna... É a fauna associada ao fundo marinho, exatamente. E por que é importante trabalhar com esse fundo marinho? Porque é exatamente nesse lugar que as coisas ficam, que as coisas ruins ficam, o contaminante fica, por exemplo, né? Ele vai para a água, mas a água circula, é um sistema aberto, né? No sedimento é o que ele fica, né?
Então, e essa é a preocupação nossa. Então, a gente, essa é um dos temas que a gente está trabalhando, para o governo, um projeto aprovado pelo governo federal, em que a gente está tentando ver, então, de que forma está hoje esses fundos das baías, né, da lagoa, né, das lagoas, né, desde lá de Santo Antônio, desde lá de Imbituba, ali no Rio de Janeiro. Garopaba, aquela parte ali. Imbituba, Imaruí, Laguna, aquela região até a Boca da Barra. Tentar entender que tipo de processo está ocorrendo e em função dessas próprias mudanças que a gente está tendo, em termos de climáticas, né? Exato. Então a gente está tentando entender como é que isso está funcionando. Esse é um projeto, é um projeto que são 3 anos, é um projeto mais longo. A gente tem um outro projeto agora em parceiras. Desculpe interrompê-lo, mas claro, nesse primeiro projeto, algum aluno envolvido, professor do curso todos de os projetos, marinhas? todos os projetos. Eu era, quando graduando, um rato do laboratório. Adorava estar junto com os professores, sabia o que estão fazendo, né? E foi algo que eu aprendi que é muito importante ter alunos. Porque os alunos, eles nos dão vida, né? Eles sempre perguntando, questionando. E isso que nos faz, que eles trazem energia, né? Uma energia boa para a gente, né? Te dão força para seguir trabalhando, né? E eu sempre falo para meus alunos, tenho mais de 10 alunos, e falo que, na verdade, é deles aquele laboratório, que são eles que constroem, né? Eu só tento dar uma ordem na casa, mas, na verdade, quem constrói são meus alunos. E acaba contagiando isso, né? E tem entusiasmo, né? Esses alunos, né, são muito entusiasmados, sempre com bolsa. A Unisul tem um programa maravilhoso de bolsas de pesquisa, né? Foi implementado ao longo dos anos, né? Sim. Então, eu procuro ter sempre alunos em diferentes estágios, né? Desde o comecinho, que eu acho super importante os alunos já começarem fazendo pesquisa, é muito importante. Desde o primeiro semestre, inclusive? Desde o primeiro semestre. Perfeito. Por que isso? Bom, porque um aluno que sai da graduação, sai do colegial, ele sai cheio de sonhos maravilhosos, quero fazer biologia marinha, vou trabalhar com aquilo. E, de repente, ele cai só numa sala de aula, né? E isso não é bom para ele. Não é bom para ele porque ele não tem contato com a realidade. Claro, a gente tem que respeitar todos os limites e o conhecimento que ele tem ainda, às vezes não é começo, é um comecinho, mas exatamente que a iniciação científica é isso, exatamente, né? A gente iniciá-lo no processo de investigação acadêmica. Então eu procuro ter alunos desde o comecinho. Aí ele entra no processo, ele entra no projeto, uma bolsa. Isso, tem bolsas, né? A gente tem bolsas, a Unisul tem um programa imenso de bolsas, são vários tipos de bolsas, ou bolsas do governo federal, ou projeto mesmo, às vezes tem bolsa, né? Se a Unisul não tem. Né? Então ele entra, né, desde o comecinho já com uma bolsa de pesquisa e vai nos acompanhando. E à medida que ele vai indo, ele vai ficando cada vez, inclusive, mais independente. Né? Para chegar no finalzinho, quando vai ter que apresentar seu projeto de graduação, ele já está pronto, podendo se encaminhar. Daqui a pouco vai para o mestrado, doutorado. Exatamente, é essa a ideia. Vamos parar um pouquinho, 3 minutos, pessoal. Essa conversa é contagiante também. Tá certo. Estamos conversando com o professor Dr. Sérgio Antônio Neto, coordenador do LCM, Laboratório de Ciências Marinhas da Unisul, professor da Unisul, entusiasta das coisas do mar. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Sérgio no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos conversando com o nosso pesquisador cientista, professor Sérgio Antônio Neto.